Mudo, atônito, com os olhos vítreos, estava o menino diante daquela coisa. Para um homem seria uma forca, para uma criança seria uma paixão. Onde o homem teria visto o cadáver, a criança vira o fantasma. E nada entendia. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa de arrepiar os cabelos, onde o mistério e o terror se entrelaçam em uma dança sinistra. No vídeo de hoje, O Enforcado, uma obra de Victor Hugo, ganha vida neste conto arrebatador, traduzido por Paulo Soriano. Neste relato sombrio, somos transportados para uma colina remota, onde a visão de uma forca se transforma em um encontro perturbador para um jovem indefeso. A sombra da forca está à espreita, pronta para envolvê-lo em seus braços gelados, se você ousar enfrentá-la. Tá preparado? As atrações do abismo são de todos os tipos. No cimo daquela colina havia uma. O menino deu um passo, e depois mais dois. Subiu malgrado quisesse descer. Aproximou-se em seguida, embora quisesse retroceder. Chegou muito perto, ousado e trêmulo, para fazer o reconhecimento do fantasma. Chegando à forca, ergueu a cabeça e examinou-o. O fantasma estava coberto de betânia, brilhava aqui e ali. A criança podia ver-lhe o rosto. Com um betume, aquela máscara parecia viscosa e pegajosa, modelada pelos reflexos noturnos. O menino viu a boca, que era um buraco, o nariz, que era um buraco, e os olhos, que eram buracos. O corpo estava amarrado, envolto num grande tecido embebido em nafta. O pano estava mofado e roto. Um joelho o transpassava. Uma fenda rebanava-lhe as costelas. Algumas partes eram carne morta, outras esqueleto. O rosto era da cor da terra. As lesmas que perambularam por ele haviam deixado vagas faixas prateadas. O pano colado aos ossos exibia relevos, como uma roupa de uma estátua. A abertura do crânio rachado exibia o aspecto de uma fruta apodrecida. Os dentes permaneciam humanos, preservavam o sorriso. Um resquício de um grito parecia lançar-se da boca aberta. Remanesciam pelos de barba naquela face. A cabeça, inclinada, parecia estar atenta. Reparos haviam sido feitos há pouco tempo. O rosto fora recentemente coberto de betume, assim como as costelas e o joelho, que sobressaíam da lona. Lá embaixo apareciam os pés. Logo abaixo, sob a relva, viam-se 2 sapatos deformados pela neve e pela chuva. Os sapatos tinham caído dos pés daquele homem morto. O garoto descalço olhou para os sapatos. O vento, cada vez mais preocupante, fazia algum daqueles hiatos que antecipam tempestade. Havia cessado completamente há alguns momentos. O cadáver não balançava mais. A corrente que o prendia tinha a imobilidade de um fio de prumo. Como todos os recém-chegados à vida, e tendo-se em conta a especial pressão de seu destino, a criança teve, sem dúvida, dentro de si aquele despertar de ideias típicas da juventude, que busca desimpedir o cérebro e que se assemelha às bicadas dos passarinhos a romper ovo. Mas tudo o que havia, naquele momento, em sua pequena consciência, se transformava em estupor. O excesso de sensações, efeito do óleo em excesso, leva à asfixia do pensamento. Um homem teria feito indagações. A criança não, ela apenas assentia. O pés conferia àquela face um aspecto úmido. Gotas de betume congeladas onde deveriam estar os olhos semelhavam-se lágrimas. Ademais, graças àquela resina, os danos causados pela morte haviam sido visivelmente retardados, quase anulados.
reduzidos ao mínimo possível em sua eficácia deletéria. O que o garoto tinha diante de si era algo que percebera coitados. Aquele homem era evidentemente valioso. Não queriam mantê-lo vivo, mas faziam de tudo para conservá-lo naquele estado de morte. A forca era velha, carcomida, um pouco sólida, e já era usada há muitos anos. Era costume imemorial na Inglaterra combater os contrabandistas. Eram eles enforcados à beira-mar, lambuzados com betume e deixados pendurados no lugar. Os exemplos pressupõem exibição pública e os cadáveres untados conservavam-se por mais tempo. Aquele hebreu era da humanidade. Desta maneira, era possível renovar os enforcados com menos frequência. Colocavam-se as forcas em intervalos regulares ao longo da costa, como hoje em dia distribuem os postes de luz. O enforcado servia de farol. À sua maneira, iluminava seus camaradas, os contrabandistas. Estes, de longe, no mar, avistavam a forca. Aqui havia um primeiro aviso, mais adiante um segundo. Isto não evitava o contrabando, mas a ordem é feita de coisas assim. Tal costume perdurou na Inglaterra até o início deste século. Em 1822, 3 enforcados e embreados ainda podiam ser vistos à frente do castelo de Dover. Além disso, tal procedimento conservador não se limitou aos contrabandistas. A Inglaterra agia em igual medida com ladrões, incendiários e assassinos. John Penter, que ateou fogo às lojas de Portsmouth, foi enforcado e coberto de betume em 1776. O padre Collier, que chamavam de Jean Le Peintre, o viu novamente em 1777. John estava pendurado e acorrentado acima da ruína que ele mesmo produzira e de tempos em tempos recebia nova camada de betume. Esse cadáver durou, quase se poderia dizer sobreviveu, cerca de 14 anos. Ele ainda prestava um bom serviço em 1788. Em 1790, todavia, teve de ser substituído. Os egípcios valorizavam a múmia do rei, a múmia do povo, ao que parece, também pode ser útil. O furioso vento fustigando o monte removera-lhe toda a neve. A relva ali ressurgiu com cardos a ela entremeados, aqui e ali. A colina estava coberta por uma vegetação marinha, espessa e rasteira, conferindo ao topo das falésias a aparência de um lençol verde. Sob a forca, no ponto o qual vendiam os pés do executado, havia um tufo alto e espesso, o que era surpreendente naquele solo árido. Os cadáveres ali decompostos durante séculos explicavam a beleza do relvado. A terra se alimentava do homem. Um lúgubre fascínio tomou conta da criança, que ali ficou boquiaberta. Abaixou a cabeça somente por um instante, devido a uma urtiga que lhe esporeou suas pernas e o fez sentir-se como uma besta. Então levantou-se. Erguendo a face, olhou aquele rosto que o olhava, e aquilo o fitava com maior intensidade, porque não tinha olhos. Era um olhar difuso, indescritivelmente fixo, no qual coexistiam luz e escuridão, e que se projetava do crânio e dos dentes, bem como das arcadas superficiais vazias. Toda a cabeça do defunto o observava. Era assustador. Embora não houvesse olhar, o menino sentia-se visto. Era o horror das larvas. Aos poucos, a própria criança tornava-se tétrica. Não mais se mexia. O torpor dominava-o. Não se dava conta de que perdia a consciência. Estava rígida e entorpecida. O inverno a empregava silenciosamente à noite. Há algo de traiçoeiro no inverno. A criança era quase uma estátua. A dureza do frio penetrava-lhe os ossos. A escuridão, esse réptil, adentrava-lhe o corpo. A sonolência que emerge da neve alcançava a gente como uma maré negra. O menino foi lentamente dominado por uma imobilidade semelhante à do cadáver. Estava a ponto de adormecer. Na mão do sono, o dedo da morte. A criança sentiu-se agarrada por essa mão.
estava prestes a cair sob forca. Ela já não mais sabia se ainda estava de pé. O fim sempre iminente, sem transição entre ser e não mais ser. O retorno ao vazio, a possível sucumbência a qualquer instante. A criação a esse precipício. Mais um instante, e a criança e o defunto, a vida em esboço e a vida em ruínas, fundir-se-iam no mesmo desaparecimento. O espectro parecia entender o que aconteceria, mas semelhava a desejar que isto não se realizasse. De repente, começou a mexer. Parecia que prevenia o menino. Mas tudo isto não era senão o vento que voltava a bafejar. Nada havia de mais estranho que aquele morto em movimento. O cadáver, agarrado à ponta da corrente, empurrado pelo bafo invisível, tomou um ambíguo comportamento e erguia-se para a esquerda, depois caía, elevava-se para a direita, então despencava. E novamente erigia-se com a precisão lenta e fúnebre de um badalo, ferozmente para frente e para trás. Poder-se-ia pensar que se via na escuridão a oscilação do pêndulo da eternidade. E assim foi por uns instantes. O garoto, diante da estação do cadáver, começou a despertar, e o seu corpo regelado demonstrava claramente que o medo o trazia. A corrente, a cada oscilação, agia com uma terrível regularidade. Parecia recuperar o fôlego e, em seguida, recomeçava. Aquele ragido imitava o canto de uma cigarra. A aproximação de uma tempestade produz repentinas ondas de vento. Ali, de repente, a brisa convolou-se em vendaval. Sinistramente, a oscilação do cadáver ganhou amplitude. Não era mais um simples balanço, era um espasmo agora. A corrente que antes rangia, agora gritava. Era como se aquele grito fosse ouvido. Se aquele brado era um chamado, foi atendido. Das profundezas do horizonte, seguiu-se um grande ruído. Era o som de asas. Um incidente acontecia. O tempestuoso incidente dos cemitérios e das solidões. A chegada de um bando de corvos. Aos gritos, negras manchas voadoras aguilhoavam a nuvem, perfuravam a névoa, cresciam, aproximavam-se, fundiam-se, engrossavam-se, precipitando-se em direção à colina. Era como a chegada de uma legião. Aquele bando, aquele verme alado das trevas, pousou sobre a forca. O garoto, assustado, recuou. Antes de avançarmos com nossa narrativa, vamos dar uma olhada em algumas curiosidades surpreendentes sobre o autor por trás dessa história arrepiante. Você já ouviu falar de Victor Hugo? Este renomado escritor não apenas nos presenteou com obras literárias atemporais, mas também deixou sua marca nas causas sociais e na política. Em sua intervenção na Assembleia Constituinte com o Discurso sobre a Miséria, Hugo denunciou a precariedade da população e criticou a inação parlamentar. Surpreendentemente, em 1951, ele fugiu para a Bélgica após denunciar o caráter tirano de Napoleão III durante um golpe. Mas as curiosidades sobre Hugo não param por aí. Relatos sugerem que ele experimentou episódios mediúnicos e espirituais, como comunicações com os mortos e premonições. De fato, alguns pesquisadores o consideram um dos principais percussores do espiritismo na França e no mundo. Victor Hugo, um escritor, ativista e uma figura enigmática que transcendeu seu tempo. Agora, de volta ao vídeo para descobrir o desfecho desta história horripilante. Os enxames obedecem aos comandos. Os corvos reuniram-se nas traves da forca. Nenhuma ave havia sobre o corpo. Os corvos conversavam entre si. O seu grasnado é terrível. Uivar, assobiar, rugir, isto é vida. O grasnar é uma aceitação satisfeita da putrefação. É como ouvir o ruído que emerge do silêncio ao partir-se a lápide sepulcral. O grasnado é a voz expulsa da escuridão. O menino estava petrificado, bem mais pelo terror do que pelo frio. Os corvos silenciaram. Um deles pulou sobre o esqueleto.
foi um sinal. Os demais precipitaram-se, formando uma nuvem de asas. Depois, todas as penas se fecharam e o enforcado desapareceu sob um enxame de bulbos negros que se remexiam na escuridão. Neste instante, o cadáver estremeceu. Teria sido o corpo? Teria sido o vento? O cadáver dera um salto assustador. O furacão que se encorpava veio em seu socorro. O fantasma entrou em convulsão, fora uma borrasca, soprando fúria total, que dele se apoderara e agora o agitava em todas as direções. Tornou-se horripilante, pôs-se a debater-se, fantoche terrível, que tinha por cordão a corrente de uma forca. Algum parodista das sombras agarrara o seu fio e brincava com aquela múmia. Ela girou e saltou, como se estivesse prestes a desmoronar. Os pássaros, espantados, esvoaçaram, e puro reflexo desses bichos infames. Depois voltaram. Então travou-se uma luta. O morto parecia possuído por uma vida monstruosa. Os ventos ergueram-no como se fossem carregá-lo. Dir-se-ia que o cadáver se debatia e se esforçava por escapar, mas a corrente segurava-o pelo pescoço. Assustados e ferozes, os pássaros refaziam todos os seus movimentos, recuando e atacando. De um lado, uma estranha tentativa de fuga. De outro, a perseguição a um cadáver acorrentado. O defunto, empurrado por todos os espasmos do vento, tinha solavancos, choques, acessos de raiva, ia, vinha, erguia-se, tombava, repelindo o enxame agora disperso. O morto era a crava, o enxame a poeira. Persistente, a feroz saraivada de ataques não desistiu. O defunto, como que tomado pela loucura, sob aquele emaranhado de bicos, multiplicava no vazio os seus golpes cegos, semelhantes aos golpes de uma pedra presa a uma atiradeira. Por vezes, o cadáver tinha sobre si todas aquelas garras e todas aquelas asas. Em seguida, nada. Às vezes, a horda recolhia-se, mas prontamente voltava furiosamente ao ataque. Era o assustador, aquele suplício post-mortem. Os pássaros pareciam frenéticos. Os refolgadouros do inferno deviam permitir a passagem a tais enxames. Unhadas, bicadas, grasnados, a rasgadura de trapos que já não eram carne, o ranger da forca, o chocalhar do esqueleto, o tinir da corrente, os uivos da ventania, o tumulto, a mais lúgubre das lutas, uma lâmina contra os demônios. Uma espécie de combate espectral. Às vezes, com a intensificação do vento, o enforcado virava-se sobre si mesmo, enfrentando o enxame por todos os lados ao mesmo tempo, como se enxotasse as aves. Parecia que os dentes tentavam mordê-las. O defunto tinha o vento tanto contra como a seu favor, como se os deuses das trevas estivessem envolvidos na peleja. O tufão fazia parte da batalha. O defunto se contorcia e o bando de pássaros, em espiral, esvoaçava sobre ele. Era um redemoinho dentro de um turbilhão. Ouvia-se, vindo lá de baixo, um imenso rugido. Era o mar, e o menino experimentava tal pesadelo. De repente, começou a tremer, membro por membro, e um arrepio percorreu-lhe o corpo. Cambaleou, estremeceu, quase caiu, voltou-se, apertou a fronte com as duas mãos, como se a própria cabeça fosse um ponto de apoio, e abatido, com os cabelos ao vento, descendo a colina com os olhos fechados, ele mesmo, quase um fantasma, fugiu, deixando atrás de si, no cerne da noite, todo aquele tormento. Correu ao acaso até ficar sem fôlego, desnorteado por sobre a neve, pela planície, pelo espaço. Aquela fuga o aquecia, era-lhe necessário. Sem aquela corrida e aquele pavor, estaria morto. Quase sem fôlego, parou, mas não se atreveu a olhar para trás. Pareceu-lhe que os corpos o perseguiam, que o morto se soltara da corrente e que agora, provavelmente, seguia na direção que ele tomara, e que a própria forca descera a colina, perseguindo o cadáver.
Tinha medo de ver tudo aquilo, acaso olhasse para trás. Quando recuperou um pouco do fôlego, começou a correr novamente.